Olá, o baú dessa semana está falando sobre demissão de técnico de futebol. O assunto é passado, mas também é presente. Na realidade, o que a gente quer falar é sobre a demissão, ou o pedido de demissão do técnico Muricy Ramalho do Fluminense, que foi o assunto da semana no futebol. E para falar um pouco sobre isso, nós trouxemos aqui o Eric Onida, que foi editor, um dos editores aqui do Jornal Lance, e que até anteontem trabalhava na assessoria de imprensa do Fluminense. Feliz de voltar a casa, Eric? Boa tarde a todos aí. Deixar claro também que eu estou voltando a casa para visitar os amigos, o Asaf me convidou. E é uma pena, né, Asaf? Você ser convidado para um projeto super legal, onde eu sempre quis estar. Já tinha tido a experiência de ser assessor de imprensa da Confederação Brasileira de Vôlei, mas o mundo do futebol é uma coisa completamente diferente. E eu nunca escondi de ninguém que sempre quis ser assessor de imprensa fluminense. E depois do título brasileiro, uma semana depois, o convite chegou. Fiquei até meio surpreso, não esperava. E é claro, para você largar um jornal, um local onde você estava nas minhas 2 passagens, 8 anos, foi difícil, mas eu acreditei nesse projeto e estava lá super bem, fazendo meu trabalho, trabalhando com o Muricy, com o pessoal lá, com jogadores de comissão técnica. E essa semana recebi uma triste notícia aí que me pegou de surpresa. Em 37 anos de vida, nunca fui tão pego de surpresa assim na minha vida. Mas a vida que segue. Vamos lá. Você tinha um bom relacionamento com o Muricy? Nossa, como eu converso com as pessoas, o Muricy é um baita profissional. O melhor técnico, se não for, tá entre os melhores, se não for o melhor técnico do Brasil, campeoníssimo. Mas ele era um cara difícil, mas é dele, não era comigo, é com todo mundo assim. Sabe, ele é meio rancoroso, mas é dele, eu já sabia. Tanto que na reapresentação do elenco, dia 4 de janeiro, quando eu comecei a me entrosar lá, eu pedi licença na sala dele. A gente conversou quase 20, 30 minutos, me apresentando, conversando com eles, começando a saber mais ou menos quem eu era. E o que eu achei até legal dele, que a primeira coisa que ele me falou, ele falou: Eric, queria deixar bem claro que eu não queria a saída do Alexandre Bittencourt, que era o antigo assessor de imprensa, foi o único assessor de imprensa que trabalhou com ele lá, junto do Caco e do Mário, mas era mais diretamente com o Alexandre Bittencourt, que inclusive é meu amigo, até me ligou essa semana para falar comigo, querendo saber o que tinha acontecido. E ele deixou bem claro, o Muricy, que não queria, ele pediu pela permanência do Alexandre, muito legal da parte dele, porque era um cara da confiança dele, virou amigo dele, mas o Fluminense, como mudou a gestão, preferiu mudar vários cargos lá dentro e acabou meio que sobrando para assessoria, e eu entrei nessa. Eu até falei: pô, legal, Muricy, você falar isso pra mim, gostei de saber, mas eu já até sabia, já tinha me contado, mas é bom saber a sua sinceridade, mas pô, tenho certeza que você também vai saber quem eu sou aos poucos, vai me conhecer e que a gente vai se dar super bem. Sabe, eu já sabia que ia ter que ganhar a confiança do Muricy no dia a dia, aos poucos, sabe, e vinha fazendo meu trabalho, até que culminou na saída do Alcides, no pedido de demissão do Muricy, e sei lá, no dia seguinte, na segunda-feira pós-Fla-Flu, acabei sabendo a minha demissão. E qual era exatamente o seu trabalho? Sabe, você já está nisso há bastante tempo. Há algum tempo. Provavelmente não, com certeza na sua época não havia assessoria de imprensa, nem de jogador, nem de clube. Não havia. Não havia, mas nosso trabalho era simples, apesar de você tratar com jogadores, esses astros, vaidades, com comissão técnica. Mas o nosso trabalho é tranquilo. Primeiramente, assessor de imprensa, ser funcionário do clube. Num clube grande, né? Tem clube esse detalhe, enorme, né? como o Fluminense. Você trabalha para o Fluminense, você não é funcionário da imprensa. Você, na verdade, faz a ponte entre imprensa e clube, entre os jogadores. E sabe, mas as pessoas sabem que a gente está do lado do Fluminense. Eu era funcionário do Fluminense. Obviamente, só defendi o lado do Fluminense, jogadores. Eu tentava vender da melhor maneira a imagem do Fluminense para a imprensa. É claro que eu só queria coisas boas no noticiário do Fluminense, nos jornais, nas TVs, nas rádios, nos sites, nas colunas, nos blogs. E era o trabalho que eu vim fazendo da melhor maneira possível, consciência super tranquila, o trabalho vinha sendo elogiado desde a pré-temporada. Pô, se eu for enumerar aqui o Fred, parece que não falava desde setembro. Eu consegui conversar com ele, ajudar, o próprio assessor dele, o Francis,
o Alcides Antunes conversar muito com ele para ele voltar a falar. E realmente a gente conseguiu botar o Fred para voltar da entrevista lá na pré-temporada mesmo, Mangaratiba. Outros jogadores também que tinham uma certa resistência com a imprensa, de, sei lá, de repente tomar pancada, ou até por não gostar mesmo de falar, de não se expressar bem. Aos poucos a gente vinha conversando, eles aos poucos vinham falando, porque é o canal, né? A gente faz o canal entre jogador e o próprio torcedor que quer saber o que acontece. Sabe, esse trabalho vinha sendo feito. E eu super tranquilo, estava na minha, fazendo meu trabalho sendo super elogiado e por isso que eu digo que fui pego de surpresa, não esperava. Agora, você não deixou de ser uma experiência interessante, né? Porque você passou a conhecer um pouco mais, né, mais detalhadamente, o mundão do futebol, né? Sabe, porque é o que todo mundo fala. Na sua essência, né? Porque muita gente lá de dentro do Fluminense que eu já conhecia, supervisor, preparador físico, os massagistas, roupeiros, segurança, já conhecia outro mundo. E muita gente, quando eu entrei, me dando toque, Eric, se prepara porque é um mundo mais difícil, você tem uma visão de repórter, de editor, mas aqui é um outro lado completamente diferente. Eu realmente, no dia a dia, eu percebia isso. Mas é realmente um mundo, porque a gente vê que nós, repórteres, editores, a gente corre atrás da notícia, do furo de reportagem principalmente, e sabe, lá dentro você acaba sabendo de tudo antes de todo mundo, claro, porque você está lá dentro vivendo aquilo. E até é bom vir conversar, por isso que eu até aceitei conversar com a SAF aqui, até é bom deixar bem claro algumas coisas, porque aquela frase lá, aquela declaração do Muricy no México, de que as coisas ano passado não vazavam, esse ano estavam vazando muito, e mentira. E meio que falou, a nossa assessoria tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Sabe, o pouco que eu conheci do Muricy, eu sei que o recado não foi pra mim. Eu sei que o recado de repente foi pra uma assessoria, vamos tomar cuidado com as coisas, mas sabe, a gente, como é que a gente vai fazer de tapar a boca de muitas pessoas ali dentro, que todo mundo acha que manda, acha que conhece lá dentro, e acaba que, pô, os repórteres têm suas fontes, sabe, eles sabem com quem procurar a notícia lá dentro. Claro. E óbvio, como é que, eu sei que de repente você que tá me vendo não me conhece, mas a SAF me conhece, todo mundo me conhece. Eu sou uma pessoa íntegra, comprometida com o meu trabalho, digna, ética. Eu nunca que ia passar, é o que eu comento com todo mundo, eu não passo coisas boas para a imprensa do Fluminense, eu evito falar. Como é que eu vou passar coisas ruins que venham contra mim, contra o meu trabalho, contra o Fluminense principalmente, sabe? A chamada fofoca, né? A fofoca, não é, sabe, isso não é meu, tanto com o Alcides. Na entrevista que ele deu, eu tenho certeza que nada vinha do Eric, da assessoria de imprensa. Agora, é um trabalho complicado, porque, vocês imaginem, um clube como o Fluminense tem uma cobertura diária de uma média de quantos repórteres que vão ao clube diariamente? A média é aquele pessoal que está sempre lá, pode botar pelo menos uns 8, os que vão sempre, todos os dias. Fora ontem, por exemplo, fui me despedir dos jogadores lá, no primeiro treino, pelo menos no Fluminense, depois do Muricy com o Ronaldo Torres lá, tinha um batalhão de repórteres, mais de 20. Vocês imaginem, um clube grande como o Fluminense, alvo de muito interesse, evidentemente, de interesse público, em função da sua grande torcida. Os repórteres que vão diariamente ao clube, é claro, evidente que eles ficam sabendo aqui e ali, através das fontes que eles criam dentro do clube, né, de algumas coisas que às vezes não são agradáveis de sair lá de dentro, e fica difícil para a assessoria de imprensa impedir que isso seja publicado, né? A gente, infelizmente, tem que apagar o fogo no dia seguinte com essas notícias. Hoje em dia, com a internet, apagar o fogo. Ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais com essa parafernália eletrônica toda, né? O lance mesmo aqui, quando eu trabalhava, a gente tem um furo, vamos guardar pro jornal do dia seguinte e já vão dar logo. Dependendo da notícia, vamos dar logo, porque de repente pode ser que alguém tenha também. Isso foi uma coisa que eu aprendi no primeiro dia de faculdade de comunicação. O jornalista não guarda notícia. E hoje é muito difícil, né? Com a internet, podendo dar na frente todo mundo logo. Sabe, e é muito complicado saber. É claro que eu sabia exatamente quem é quem lá dentro. Você acaba não sabendo muito se tem gente passando, mas você meio que desconfia, mas eu tentava ficar ao máximo na minha. E o que você pode dizer sobre a saída dele do Fluminense? Do Muricy? Ele saiu porque a infraestrutura é ruim, ele já sabia disso. Ele saiu porque ele não queria mais ficar no Rio de Janeiro, ele queria voltar para São Paulo. Ele saiu porque se desentendeu seriamente com alguém dentro do clube. Enfim, o que você pode falar sobre isso? O que você pode falar? Não é que eu possa ou não posso falar, porque é difícil, porque pegou todo mundo de surpresa. Tanto que o noticiário depois falaram que já tinha meio que tomado a decisão uma semana antes. Eu até percebi o Muricy até um pouco mais tranquilo, fala mais mansa até... Sabe, e os jogadores também, ontem o Fred falou que já sentia que tinha alguma coisa no ar, tanto que ele foi o primeiro a saber, mas no próprio sábado, na véspera do Fla-Flu. Sabe, é difícil dizer, se você for juntando as peças, pesou alguma coisa contra a assessoria? Por isso que eu expliquei, de repente pesou, porque acabaram indo contra ele, porque ele queria a permanência do antigo assessor, que era amigo dele.
Mas nada contra mim, eu sei que não tinha nada pessoal contra mim. Tanto que vieram me falar, pô, Eric, agora o Muricy saiu, vai ser melhor pra você. Eu falei, cara, não mistura as coisas. Mas eu não queria sair do Muricy. A mudança de diretoria, a eleição de um novo presidente, foi fundamental para ele tomar essa decisão. Claro, né? Tudo mexe. Por isso, já mexeram onde ele não queria. É claro, veio um presidente novo que ele não conhecia também, apesar de ser um cara de novas ideias, um cara mais novo. Se não me engano, o Peter está 43 anos. Eu acho até que o Peter tem tudo para mudar o clube realmente com as ideias que ele tem. Apesar desse momento conturbado, com a demissão do Alcides, a saída do Muricy, sobrou até para o assessor de imprensa. Sabe, espero até que o pessoal que ficou lá que toque esse clube aí, porque tem Taça Rio pela frente, tem aí agora mais 3 jogos da Libertadores, Fluminense, jogo de vida ou morte. Eu acho até que eles vão conseguir essas 3 vitórias, o clube eu acho que vai conseguir melhorar quanto a isso. Mas sabe, é difícil dizer o porquê que o Muricy saiu. Eu acho que juntando um pouco de cada coisa, não sei se ele estava menos feliz. O Rio de Janeiro sempre deixou claro que deixou ele mais tranquilo. Você chegou a notar em algum momento, durante o seu trabalho, pressão, por exemplo, de empresário sobre o treinador? Nada. Querendo obrigar ele a escalar fulano, Nossa, cicrano? com o Muricy isso é impossível acontecer, porque ele sempre deixou claro que ele não tem, como é que a gente pode chamar, conchavo, sem a palavra feia, mas não tem ligação nenhuma com o empresário, que empresário não escala jogador, no time dele só escala ele, ninguém se mexe no trabalho dele. É ótimo isso acontecer, porque ele diz só, o presidente faz o dele, o cara do jardim do gramado faz o dele, eu faço o meu, não gosto que ninguém se meta no meu trabalho, como eu não me meto no trabalho dos outros. Ele tá certíssimo. Sabe, o Muricy que escala o time, não tem negócio de Celso Barros, presidente da Unimed, mexendo no time, o Pita também não se metia, preparador físico muito menos, ninguém. O time era dele, ele tinha total comando sobre isso, isso que o Muricy sempre deixou claro pra mim também, ele é super íntegro quanto a isso. Então, quer dizer, você acha que é um conjunto de fatores, né, que acabaram desagradando a ele, que ele acabou largando o barco, acredito que com as coisinhas que ele via, como ele falou de rato no vestiário, eu, por exemplo, nunca presenciei isso, mas é claro que ali tem uma rede de esgoto, você conhece ele Laranjeiras. Conheço o prédio construído há 100 anos. Gente. Então, tombado e tudo, e qualquer lugar que tem esgoto tem rato, sabe? Mas está sendo tratado, eu somente nunca vi. Sabe, são coisinhas assim, estrutura, mas é claro que a estrutura, quando ele recusou a seleção, já era a mesma estrutura. E agora ele vem falar da estrutura, mas sabe, de repente as coisas vão se juntando e acaba meio que explodindo e viu, pô, não tô sendo mais feliz, como ele falou, de repente vou tocar minha vida, vou descansar um mês. Não sei, vamos ver que o Muricy tem mercado no mundo inteiro e daqui a pouco ele tá no novo clube aí. Tá legal. É importante que você dê esse esclarecimento aqui, porque afinal de contas esse foi o assunto da semana no Brasil, no futebol. Acho que não foi só no futebol, não. Acho que foi o assunto da semana, porque... Então, mais Muricy, né? Fluminense. Todo lugar que você entra, as pessoas estão falando sobre futebol e nessa semana, falando especificamente sobre a saída do Muricy do Fluminense, que de alguma forma foi surpreendente. Embora, eu já escrevi sobre isso, não seja necessariamente uma novidade. O futebol está farto desses exemplos. Eu escrevi na minha coluna de terça-feira, dessa semana, um episódio que aconteceu há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Bem o Gentil Cardoso era o técnico do Vasco, foi ovacionado em São Januário, depois do Vasco ganhar o campeonato em 52, foi carregado pelo povo em triunfo e haviam rumores de que a diretoria do Vasco estava contratando o Flávio Costa, promover a volta do Flávio a São Januário, né? Naquela época, Flávio Costa era Deus no céu, Flávio Costa na terra, como treinador. E perguntaram a ele, Gentil, você acha que o seu cargo está ameaçado? Ele disse, eu estou com as massas, e quem está com as massas não cai. Caiu no dia seguinte. Então, isso há 60 anos atrás. Então, o futebol não tem muita novidade, né? Agora, que foi surpreendente, foi, sem dúvida alguma. Eu queria agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço, só reforçar, Asaf, que as pessoas que não me conhecem, quem me conhece, as mais de 80 ligações recebi, muita mensagem no Facebook, sabe, até me confortou um pouco no dia seguinte, eu vejo como eu sou querido, as pessoas me apoiando e revoltadas por mim, já soube até o movimento que a imprensa quer fazer de um abaixo-assinado para mandar pro Peter para eu voltar, mas sabe, não tem mais nada a ver, e que as pessoas me conheçam melhor, antes de falar alguma coisa, de que assessoria vaza alguma coisa, isso não existe, gente. Isso só existe quem tem mau caráter, quem não é ético, quem não tem comprometimento com o que faz. Claro. Sabe, mas quem me conhece, eu estou super tranquilo, cabeça tranquila. Não é porque eu trabalhei no lance que eu vou passar as informações pro lance. Eu não passava nem coisas que eram até interessantes do Fluminense, não passar, sabe? Eu preferia não me meter nessas coisas, não passar nada para ninguém. E principalmente não passava coisas que viessem contra mim e contra o Fluminense. Tá legal. Eu agradeço a tua presença e, gente,
Semana que vem tem mais baú.